Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Oi, bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado se reúne para votar o projeto que determina a volta da cobrança do DPVAT, aquele seguro para cobrir indenizações a vítimas de acidentes de trânsito, e também por lá o projeto de lei de manutenção do PERSE, aquele programa de retomada do setor de eventos, está na pauta do Senado e deve ser apreciado pelo plenário nesta terça. Queria te ouvir sobre como essas pautas devem ter andamento hoje, a reboque até do que disse ontem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que tem dado muito resultado o diálogo do governo com o Congresso. O Fernando Haddad, ministro da Fazenda, fez um certo recuo, porque ele tinha dito antes que, olha, o Congresso precisa ter também responsabilidade fiscal, responsabilidade com o equilíbrio fiscal. Isso pegou muito mal, né? Porque o Congresso, enfim, os parlamentares acham e os presidentes da Câmara e do Senado acham que tem ajudado muito com o governo, muito a questão aí da arrecadação, com a reforma tributária, etc. Eles não gostaram dessa frase do Haddad. Aí ontem o Haddad deu uma melhorada, né, na frase, dizendo que, puxa, né, o ambiente político melhorou muito e que as coisas agora estão indo e tal. Ou seja, ele se preparou de véspera para amenizar o ambiente no Congresso, particularmente no Senado, porque o ambiente não anda lá muito bom, não. Hoje, a CCJ, como você disse, a Comissão de Constituição e Justiça, Carolina, deve aprovar a recriação do DPVAT. Ele foi extinto em 2021 e ele é uma espécie de seguro obrigatório para as pessoas que se envolvam em acidentes de trânsito. Então, recria o DPVAT, isso significa 15 bilhões a mais de receita para o governo. Depois de aprovar na CCJ, né, a intenção é correr para o plenário e aprovar ainda hoje. Ou seja, no mesmo dia, aprova de manhã na CCJ e aprova de tarde no plenário, véspera de feriado, né? Não sabemos se vai dar tempo, se vai, enfim, ser possível fazer isso, mas a intenção é sim, aprovar na CCJ de manhã e já aprovar em seguida no plenário do Senado ainda hoje. E também no plenário tem a pauta do PERSE. O PERSE que foi aprovado na semana passada na Câmara e que mantém, né, não é nem recria, mantém aí privilégios, mantém subsídios para o setor de eventos, de shows, etc., que foi muito prejudicado na pandemia, teve esse PERSE como compensação, acabou a pandemia e o PERSE continua. E por que as duas coisas são ligadas, DPVAT e PERSE? Porque você vai ter mais recursos do DPVAT, e isso pode ser uma parte para o PERSE e a outra parte para resolver um outro imbróglio entre governo e Congresso, que é a questão das emendas de comissão. Lembrando que o presidente Lula vetou 5,6 bilhões em emendas de comissão e com o DPVAT os parlamentares têm aí o argumento para derrubar o veto do presidente e conquistar de volta os 5,6 bilhões. Então hoje, apesar da semana vazia, pauta cheia no Congresso, particularmente no Senado, como disse o Heissing. A gente vai acompanhar então, para ver no que vai dar. Eliane, tem uma manchete hoje aqui do Estadão chamando a atenção para os gastos do Congresso desde 2013, em uma década, com parlamentares presos. Aliás, tem um agora, né, preso como mandante, ele nega, mas como mandante
do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes, que é o deputado Chiquinho Brazão. E a Câmara gastou muito com deputados presos, né, Eliane? Mais de 2.800.000 reais. É exatamente. Essa reportagem do repórter Juliano Galizzi é assim, sabe, é desanimadora, né? Porque, imagina, o parlamentar está preso e continua recebendo tudo, né, os seus salários como se estivesse trabalhando. Então, no levantamento do Galizzi, né, desde 2023, o custo com 6 deputados, atenção, só 6, hein, foi de 2,8 milhões de reais em dinheiro público. E isso não é só em salário. Tem o salário do parlamentar, mas também teve verba de gabinete, a cota parlamentar, né? Os salários dos funcionários, os funcionários que são da Câmara, mas também aqueles requisitados e contratados pelo próprio parlamentar. Enfim, é uma farra isso, né? É uma farra. Em números bem redondinhos, 2.836.751 reais. E como você disse, a gente tem agora nesse momento o deputado Chiquinho Brazão, que é suspeito e investigado pelo assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Ele está preso e ele continua recebendo salário. Com o seguinte detalhe, né, é que ele ainda não teve, não está caminhando ainda o processo dele de cassação na Câmara. Então, já saiu um relator, 2 relatores, 3 relatores, 4 relatores, porque todo mundo está fugindo da raia. E, enquanto isso, o que a Câmara alega para manter os salários e manter os privilégios e a cota parlamentar, etc. Alega o seguinte, que a Câmara não pode se antecipar como se fosse uma condenação. Enquanto o Chiquinho Brazão não for condenado, ele ainda tem direito enfim, a todas as vantagens, os salários, etc., né? Agora, cá para nós, né? Não dá, porque se o sujeito não está trabalhando, ele não tem direito ao salário, né? E a única penalidade que o parlamentar preso tem é um desconto de 1/30 do salário a cada ausência não justificada em plenário, em votações. Gente, precisa ser revisto isso, né? Você falou aí em 6 deputados, né, presos. Eu fiz a conta, dá uma média de 466 mil para cada um aí, para cada gabinete. Imagina isso, né? Quanta coisa podia ser feita aí com esse dinheirinho, esse rico dinheirinho do povo brasileiro, como poderia ter sido usado em favor do povo brasileiro. Seguimos com Eliane Cantanhede, nossa colunista que fala de Brasília a respeito das conexões do governo, de algumas pautas importantes. O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, entrou em campo para tentar conter essas rusgas com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, devido à suspensão da desoneração da folha de pagamento de setores da economia e de municípios com a população inferior ali a 142 mil habitantes. Mas aí, falando sobre o PERSE, minimizou os atritos entre o Executivo e o Legislativo após se reunir com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ontem. Vamos buscar confirmar esse acordo no Senado, então é uma prioridade para o governo buscarmos, se é possível, votar ainda essa semana no Senado o PERSE baseado naquele mesmo relatório aprovado na Câmara. Falando um pouco do que você já tinha apurado antes, Eliane, mas dando a entender de que há uma confluência ali, uma fluidez, né, menos atritos nas relações entre Congresso e governo. Pois é, mas não é bem assim, né? Porque as relações, particularmente com o Senado, estão ruins, né? Ruins. O presidente Lula tinha anunciado que teria uma reunião
com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e uma outra reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, na semana passada. E ele efetivamente se reuniu logo no início da semana com Arthur Lira e até agora não se reuniu com o presidente do Senado, né? Inclusive, estava prevista a ida do Rodrigo Pacheco para Minas, que é o estado dele, quando o Lula foi lá na sexta-feira, e o Rodrigo Pacheco cancelou a ida a Minas. Ou seja, eles ainda estão brincando de gato e rato, né? O Lula e o Rodrigo Pacheco. E o que ainda jogou mais lenha nessa fogueira foi a decisão do governo, particularmente do Lula, né? De entrar no Supremo contra a manutenção da desoneração da folha de pagamento desses 17 setores da economia que mais empregam e das prefeituras das pequenas cidades. Então, o governo entrou com essa ação no Supremo. O Zanin, né, Cristiano Zanin, que é ex-advogado do Lula e que foi nomeado pelo Lula para o Supremo, concedeu a liminar pro governo e o Senado entrou com recurso. Então tá uma guerra mesmo, vai para lá, vai para cá, vai para lá. E tem o seguinte, imaginem se vocês forem donos, forem diretores e forem da secretaria, né, financeira das empresas desses 17 setores. Um dia vai continuar desonerando, no outro dia vai reonerar. Então, como é que eles fazem o cálculo de como pagar o imposto? Um dia tem imposto, um dia não tem imposto. E dia 20, né, é o prazo para o próximo pagamento das empresas, e isso significa o seguinte: se a liminar monocrática do Zanin estiver valendo até lá, no dia 20, todas as empresas desses 17 setores vão ter que pagar mais imposto, né, porque com o fim da desoneração decidida por liminar do Zanin, volta a oneração, voltam a ter que pagar imposto. Olha só que confusão, né? Então, o Fernando Haddad está em intensas negociações, né? Intensas negociações técnicas para chegar a ajustes, né? Enquanto isso, né, o Supremo dá um alívio, porque depois da decisão do Zanin, os outros ministros foram votando, já tem 5 votos a favor do governo contra o Senado, só falta 1 para ter maioria e o Senado perder. E o Senado perdendo, os setores e as prefeituras perdem também, porque volta toda a oneração da folha de pagamento e das prefeituras. Então, o Luiz Fux, ministro do Supremo, pediu vistas, suspendeu ali o julgamento do Supremo para dar tempo a uma negociação entre o Haddad e o Senado Federal, com as empresas e prefeituras pressionando os dois lados. Então, gente, é um imbróglio de bom tamanho e que significa muito dinheiro, porque desonerar a folha de pagamento dos 17 setores que mais empregam é bom, porque esses setores empregam 9 milhões de pessoas, mas é ruim para o governo, que perde um dinheirão de arrecadação. Muito bem. Eliane, outro assunto também que chama atenção no noticiário. Ontem esse é um balanço da dengue no Brasil. Mais de 4 milhões de casos, já é um recorde histórico. E também aqui em São Paulo, ontem esse é um balanço mostrando que todos os bairros aqui da capital, 96, tem epidemia de dengue. E para hoje se espera também um balanço da vacinação, né? Pois é, né? São já mais de 4 milhões de casos de dengue esse ano, o que é 4 vezes maior do que em 2023. 2023 a gente teve 900 mil casos, agora você já tem 4 milhões,
ou seja, 4 vezes mais, é muita coisa, 2.000 mortos. Eu já falei para vocês, mas repito aqui, no meu bairro, que é um bairro pequeno, 3 amigos morreram de dengue. 2 jornalistas e uma colega de escola, minha colega de escola, todo mundo, 3 pessoas mortas, minhas amigas, de dengue. E hoje, como você disse, Heisen, a gente vai ter uma entrevista coletiva do Ministério da Saúde para fazer um balanço da vacinação e um balanço, além da vacinação, também das medidas que vêm sendo tomadas. Lembrando que desde 2015 vem caindo o índice de vacinação e, apesar do aumento das vacinas em geral em 2023, né, a gente continua muito atrasado, a gente ainda não recuperou o tempo perdido. Gente, olha, a vacina salva a vida, salva a saúde das pessoas. E no caso da dengue, o problema é exatamente esse, é que a vacina é muito nova e ainda não tem produção suficiente para vacinar todo mundo, né? E a dengue é uma doença que tem febre alta, é uma doença debilitante, é uma doença que você não para em pé, não consegue comer, não toma água, eu sei porque eu tive, né? Então, e além de tudo isso, ela, além de ser muito pesada, ela pode matar. Então, como não tem vacina produzida para todo mundo, a gente tem que ter cuidado, né? Os governos, né, dos estados, dos municípios, o governo federal e cada um de nós, porque, olha, São Paulo, todos os distritos de São Paulo estão em situação de epidemia da dengue. E dengue não é brincadeira, gente. Use repelente, tenha cuidado, feche as janelas, porque, sabe, não é brincadeira, não. E tem isso, a gente está vivendo essa onda de calor no meio de outono, então, quando a gente pega uma comparação com os anos anteriores, há sempre uma queda, né? Isso. Quando esfria, porque a proliferação do mosquito diminui e aí há menos transmissão também. E agora a gente está tendo essa onda de calor. Então, alguns especialistas ponderam se esse recorde que a gente bateu aí com mais de 4 milhões de casos não vai ainda aumentar, porque há ainda muitas pessoas sendo infectadas, como você mencionou. E preocupando, inclusive, coisas além Brasil, né? Além de países tropicais. A França está registrando casos, recorde de dengue ali importada, todos importados, são casos importados. E estão de olho nos Jogos Olímpicos, né? No meio do ano tem, e o país que é sede sempre está fazendo um panorama de todas as doenças que poderiam contagiar, enfim, impedir ou se alastrar numa grande concentração de pessoas, como é o caso dos Jogos Olímpicos. Então, tem tanta coisa que o Brasil, né, poderia estar exportando por aí, e a gente está, no final das contas, levando esse know-how ao contrário sobre o combate à dengue também para outros países, e uma preocupação especialmente para os países mais quentes e tropicais. A gente só precisa fazer uma ressalva importante, que a dengue não passa de pessoa para pessoa. Sim. Ou seja, você não tem nenhum risco se você se aproximar ou foi cuidar de um parente que esteja com dengue. Exato. Né? O risco da importação ou, no nosso caso, da exportação da dengue é que a pessoa contaminada contamina o mosquito se prolifera, vai picando outras pessoas e o mosquito é o chamado vetor, né? Ele é que carrega o vírus e ele é que transmite o vírus. Quando você tem as condições climáticas desajustadas, né, como a gente está tendo hoje, acontece isso. Você tem umidade, quando devia estar começando a seca, continua úmido. Mais calor. Tudo isso vai facilitando, vai estimulando a proliferação do Aedes aegypti, que é o transmissor, enfim,
Gente, o mundo está complexo. Cada vez mais.